Bíblia diz que aonde está o Espírito, ali a liberdade. Não é eu e não é você que damos a liberdade. Agora, se o Espírito Santo está em mim, está em você, então a liberdade do Senhor está em nosso meio. O que eu e você precisamos entender e compreender isso e liberar essa presença fluindo. Porque quando a gente não conhecia Jesus, muitos vieram do pagode, muitos vieram do samba, muitos vieram do forró, muitos vieram do CTG, muitos vieram da balada. E nós passávamos a madrugada orando, dançando e bebendo e fumando, e alguns se drogando. E achavam o máximo. Achavam o máximo chegar no outro dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e dizer, tomei todas. Estava bom demais. E agora na presença do Senhor parece que algumas vezes nós ficamos retraídos. Parece que a gente, o que os irmãos vão pensar de nós? O que as pessoas vão pensar? Afinal de contas não precisa tudo isso, Deus não é surdo, né? Quem já ouviu essa frase que Deus não é surdo? Né? Parece que não precisa, eu vou chorar, mas eu sou homem, por que eu vou chorar na presença de Deus? O que as pessoas vão pensar de mim? O que a minha mulher vai pensar? O que os irmãos vão pensar? O que o pastor vai pensar? Vai pensar que eu sou menino na fé. Vai pensar que eu sou verdinho, vai pensar que eu sou nécio. Queridos, não importa o que as pessoas pensam. O que importa é que nós temos a certeza de onde Deus nos tirou. Da onde Deus nos arrancou. E quando nós temos essa certeza, que sabemos o que Deus já fez na nossa vida, queridos, não importa a idade que nós temos, não importa o quanto tempo de fé nós temos, não importa se somos altos ou baixos, gordo ou magro, preto ou branco, amarelo ou vermelho, não importa. O que importa é que a presença do Espírito está no ambiente. E eu creio que Deus está se movendo. O Espírito está se movendo. E se nós entendemos isso, é só você deixar fluir. E quando nós deixamos fluir, a presença se manifesta. E quando a presença se manifesta, as coisas não ficam da mesma forma. Isso eu posso te dizer com toda a convicção, querido. Porque a Bíblia diz que aonde está o Senhor, até a tristeza salta de alegria, melhor dizendo. Se nós não clamamos, as pedras clamarão. Então, queridos, nós como igreja precisamos entender. E eu creio que o amadurecer na fé, o amadurecer em graça, em conhecimento, é realmente a gente entender esse processo. Hoje é domingo, nós estamos aqui reunidos, não para um culto apenas, não apenas para cultuar ao Senhor, mas quando nós cultuamos o Senhor derrama glória sobre as nossas vidas, porque de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus, e onde a glória do Senhor se manifesta, a transformação, a restauração, a libertação, a cura, a restauração de vidas, de famílias, de casamentos. Então nesta noite eu creio que a glória do Senhor está sobre esse ambiente, a presença, a unção do Espírito estará sendo derramada sobre cada coração que aqui está. Basta nós abrirmos o nosso coração. E eu quero compartilhar com você, queridos. Este salmo falou muito forte comigo numa quarta-feira. Eu quero apenas falar nos 2 primeiros versículos, Salmos de número 42. Na quarta-feira eu falei sobre as angústias do nosso interior, sobre os nossos conflitos da nossa alma, sobre os conflitos interiores que nós passamos. E usei esse mesmo Salmos, e Davi, ele começa, neste Salmo, ele começa a expressar o outro lado da moeda, que eu quero compartilhar com você nessa noite. É sobre a presença de Deus, eu quero falar sobre a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E no Salmos de número 42 ele diz assim, versículo 1 e 2: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei eu, me verei perante a face de Deus? Até aqui, queridos. No Salmos 63, olha o que diz, só para a gente complementar. Salmo 63. Só passa algumas folhinhas para frente. Olha o que ele continua dizendo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti.
O meu corpo te almeja, como terra árida e exausta, sem água. Assim eu te contemplo para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te. Enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Amém, queridos? A gente precisa entender o que Davi está expressando. Aqui ele está expressando a sede e a fome de Deus que ele tem. A alma de Davi, ela anelava pela presença de Deus. O espírito de Davi se regozijava na presença do Senhor. Então Davi, independente das lutas e dos conflitos, como nós falamos na quarta-feira, não importava a situação que ele estava passando. Não importava as circunstâncias que envolviam ele, o que importava é esse desejo que o seu coração tinha por estar na presença de Deus. O que importava para Davi, que eu e você precisamos entender nessa noite, era essa sede, essa fome que ele tinha por estar reunidos com as pessoas na presença de Deus. Mas mesmo que as pessoas não quisessem estar, ele estaria na presença de Deus. Porque ele não sabia mais viver sem a presença de Deus. É algo que eu e você precisamos ter esse entendimento, queridos. Independente das situações e circunstâncias que eu e você vivamos, nós não poderemos mais viver sem a presença de Deus fluindo do nosso interior. Quarta-feira eu falei de um poder sobrenatural que está dentro de mim e está dentro de você. E muitas vezes esse poder natural, ele quer sair para fora. O pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, usa uma palavra muito interessante que ele fala, brincando com a igreja, mas ele fala uma verdade. Deixa esse leão que está dentro de ti rugir, sair para fora. Coloca para fora aquilo que está dentro de ti. E sabe, queridos, quantos já entregaram a vida para Jesus aqui? Deixa eu só... Levanta a tua mão, você que aceitou Jesus. Amém. Agora deixa eu fazer a segunda pergunta. Quantos que estão aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão bem alta para me ver. Amém. Pode baixar. Quantos que estão aqui não foram batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão, por favor. Não foram batizados com o Espírito Santo? Amém. Eu acho que umas 5 pessoas. 6 pessoas. Amém. Queridos, a maioria aqui já foi batizada com o Espírito Santo. Então esse poder está dentro de você. Essa glória está dentro de você. Basta essa glória sair para fora e se manifestar, para que as situações que nos rodeiam a cada dia, elas possam de alguma forma ser transformadas. Mas nem sempre é assim. Nem sempre nós conseguimos com que essa glória, essa presença, essa unção, esse poder de Deus venha fluir para fora. Por que nem sempre a gente consegue? Porque algumas vezes, eu posso fazer depois uma analogia. Olha comigo, queridos, no livro de Jeremias. Olha que interessante. Livro de Jeremias. Vai um pouquinho para frente para a gente poder entender melhor a mensagem. Livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz. Depois do versículo 18, tá? Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Versículo 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? Olha o que Deus está falando, queridos. Deus está chamando a atenção do seu povo, através do profeta Jeremias. Ele está dizendo, olha, 2 coisas tenho contra o meu povo. Uma, me deixaram, e outra, voltaram para beber as águas do Egito e as águas do Eufrates. Cavaram cisternas rotas que não conseguem reter água. Isso começou a falar muito comigo através desse texto. Eu comecei a entender algo através dessa palavra, para que a gente possa entender melhor. Cisternas, queridos, é como se fossem poços. Cisternas é como se fossem fazer poços, porque no passado faziam muito poços, cavavam poços, para o quê? Para reter a água da chuva. A água que cai de cima, a água que cai do alto. Só que Deus está chamando a atenção do povo e dizendo que o povo do Senhor voltou
para beber as águas do Nilo e as águas do Eufrates. Nilo ficava no Egito, Eufrates ficava na Síria. O que Deus está falando? Que o meu povo teve duas coisas. Fugiu da minha presença e foi beber a água da escravidão. Voltou a beber a água do Egito. Egito simboliza a escravidão. Tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra. Eles voltaram a beber dessa água. E eles foram beber a água também do Eufrates. Eufrates fica na Síria. Depois se tornou a grande Babilônia. Ou seja, pecados de prostituição, pecados de idolatria, pecados de situações que eram contra a vontade de Deus. Aonde o povo de Deus foi cativo, trocava o nome, trocava a identidade das pessoas. Ou seja, situações que muitas vezes eu e você retrocedemos e não percebemos. E o que acontece, amados? A questão é que Deus está chamando a atenção do povo. Para matar o povo, não. Para que o povo se arrependesse e voltasse o quê? A cavar poços. Para que recebesse a água que vinha do alto, não a água que estava lá no rio Nilo. Não a água que estava lá no rio Eufrates. Porque aquela água simbolizava, como eu disse, água de escravidão, água de prostituição, água de amarras espirituais, águas que eram contra aquilo que Deus tinha para o seu povo. Mas olha que interessante, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao versículo 17. E aí nós vamos começar a entrar melhor na mensagem. Êxodo capítulo 33. Moisés está dizendo: Senhor, eu só vou resumir para a gente poder entender, querido. Senhor, tu queres que a gente saia daqui. Mas nós não vamos sair daqui se tua presença não estiver comigo. Nós não vamos mover um pé se a tua glória não estiver conosco. Então, para Moisés, o que era primordial era a presença de Deus. Para Davi, o que era primordial era a presença de Deus. E agora a gente volta um pouquinho. Gênesis 26. Aí nós vamos começar a entender o que eu quero dizer para vocês e compartilhar o teu coração. Gênesis 26, versículo 1. Versículo 1 e 2. Do versículo 1 ao versículo 6, depois do versículo 12 em diante. Olha o que diz. Sobrevindo a fome à terra, além das primeiras, a vida nos dias de Abraão, ou seja, já houve uma fome na época de Abraão, agora está vindo fome de novo. Pois Isaque foi a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te mostrarei, fica na terra que eu te disse. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque de ti farei uma descendência. Darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Até aqui por enquanto, querido. Agora é uma outra situação, mas o sentido é o mesmo. Havia uma promessa sobre o povo de Israel, nós voltamos um pouco. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e através da descendência de Abraão o povo entraria na terra prometida e desfrutaria de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Agora nós estamos aonde? Na época de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Isaque, ele recebe a seguinte orientação: Isaque, tu não pode voltar para o Egito.
Tu não pode descer para o Egito, tu tem que ficar em Gerar. Porque é em Gerar que eu vou dar continuidade na promessa que eu fiz ao teu pai. Mas só que tem um detalhe, queridos. Gerar, se você estudar depois e você vai ver que em Gerar havia uma grande fome. Havia uma grande escassez. E de manhã o pastor estava compartilhando sobre crise. E isso testificou mais no meu espírito a respeito dessa palavra. É como se tivesse uma crise na época. Uma crise de fome, uma crise de escassez, uma crise que nada tinha para se comer. Era uma terra que talvez não era produtiva, uma terra que talvez você não via com perspectivas naturais de alguma coisa ser mudada, de alguma coisa ser transformada. Assim como o Jeremias passou esse vídeo aqui, lá do Nordeste. Você viu as fotos de 2013, e você viu as fotos agora de 2018. Talvez Gerar poderia ser assim naquela época. Sequidão, não tinha água, tinha fome, tinha escassez. Mas Deus diz para ficar naquela terra. Assim como o missionário, o pastor Gustavo, Deus ouviu, ele ouviu, melhor dizendo, a voz do Senhor. Fique aí no poço do boi. Fique aí no poço do boi. Espere o tempo. Porque haverá um tempo que eu prosperarei, haverá um tempo que eu mudarei a circunstância, haverá um tempo que eu vou multiplicar a semente que você plantou. E olha interessante que diz no versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se os homens e prosperou riquissimamente. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja, e por isso entulharam todos os poços que os seus servos de seu pai havia cavado. E nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso mais do que nós. Você consegue entender, queridos, o que é realmente nós depositarmos o nosso coração, a nossa confiança em Deus e na presença de Deus, e saber que mesmo em lugares áridos, em lugares secos, em lugares onde não há perspectiva de melhora, perspectiva de mudança, perspectiva de transformação, nós semearmos naquele lugar? Você consegue entender isso? E assim algumas vezes acontece comigo e com você. Ficar em Gerar, porque em Gerar é na terra que você está vendo com os teus olhos naturais, que é ali nesse lugar que eu vou mudar a tua situação, é ali naquele lugar que eu vou mudar a tua circunstância, é ali naquele lugar que eu vou transformar a região. E ali Isaque, ele semeou na terra, semeou numa terra de fome, semeou numa terra seca, semeou numa terra árida. E muitas vezes Deus está nos chamando para semear em pessoas, na vida de pessoas que nós não damos nada, que as pessoas não dão nada, que são pobres coitados. Muitas vezes Deus está chamando eu e você para semearmos um tempo na vida de pessoas, um tempo de amor, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de compaixão, um tempo de abraçar, um tempo de beijar, um tempo de estender a mão. E nós muitas vezes não cremos que Deus vai mudar aquela vida. E nós achamos, mas não, Deus, essa pessoa não tem jeito, não tem o que fazer. Essa pessoa não há o que fazer. Já foi rejeitada por todo mundo. Exatamente, foi rejeitada por todo mundo, mas não foi rejeitada por Deus. Assim aconteceu comigo e com você. Alguns de nós que estamos aqui, nós éramos ovelha negra da família. Alguns de nós que estamos aqui talvez não tinha jeito para os nossos familiares, para os nossos pais. Talvez algum de nós que estamos aqui, aos olhos naturais, parece que não ia ter o que fazer. Eu sempre digo, querido, se eu não fosse Jesus, ou estaria preso ou estaria morto essa hora. Você aonde estaria? Onde você estaria se não fosse Jesus? Você já parou para pensar? E por que muitas vezes quando Deus nos manda semear na vida de pessoas, com gestos de amor, com gestos de gratidão, para abençoar vidas, para tocar vidas, para orar por pessoas, nós achamos que não há o que fazer. Nós achamos que não há solução. Aqui Isaque foi bem claro, ele semeou na terra.
E o que Deus fez? No mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. É a lei da semeadura, querido. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos em oração, um dia Deus vai trazer a resposta. Se nós plantamos numa vida consagrada, um dia Deus vai derramar a unção sobre a tua vida. Se nós plantamos num tempo de separação das coisas do mundo, um dia Deus vai nos encher com o seu reino, vai nos encher com as coisas do seu reino e vai fazer-nos fluir na presença dele. Nós precisamos é semear, nós precisamos é plantar, nós precisamos crer, nós precisamos confiar em Deus. Mas o que aconteceu? Isaac tomou uma posição. Ele quis fazer aquilo que era a vontade de Deus. E no tempo antigo, querido, a questão dos poços era mais importante do que aquilo que tu plantava ou daquilo que tu tinha como os gados que as pessoas cuidavam na época. Porque as pessoas que tinham poços eram aquelas pessoas que eram ricas da época. As pessoas que tinham os poços eram aquelas pessoas que tinham posses. Ou seja, aquelas pessoas, elas tinham inveja de Abraão. Então o que eles fizeram? Eles entulharam todos os poços de Abraão. Agora chega na época de Isaac, o que acontece? Os poços do seu pai estão todo entulhado. Quem era Abraão? O pai de quê? Sabe o que o inferno quer fazer? Quer entulhar os nossos poços da fé. Sabe o que o inferno está fazendo? E às vezes nós não percebemos. É entulhando os nossos poços de fé, fazendo que nós não creiamos mais naquilo que está escrito na palavra de Deus, que nós não vemos profetizar, que nós não vemos liberar sua palavra, que nós não vemos crer, que nós não vemos confiar naquilo que está escrito. Mas sabe qual foi a atitude de Isaac? Isaac saiu dali da onde ele estava, Abimeleque. Isaac foi lá para o vale de Gerar. E a primeira coisa que Isaac fez, como ele entendia que existia uma promessa sobre a vida do seu pai, e ele teria a continuidade da promessa, o que ele faz? Ele não cava um novo poço primeiro. O que ele faz? Leia comigo, versículo 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e eles lhes deu o mesmo nome que já seu pai havia posto. Queridos, nós não podemos querer algo novo se nós não estivermos baseados no princípio da palavra de Deus. E a Bíblia diz que, no livro de Abacuque, eis que o meu justo viverá pelo quê? Nós não podemos ser homens e mulheres de Deus se eu e você não tivermos uma fé baseada onde? Na palavra de Deus. Isaac se baseou na promessa de Deus para o seu pai. Por isso que ele criou na promessa de Deus que havia sobre Abraão, seu pai. Então o que Isaac vai fazer? Primeira coisa, ele vai abrir os poços que foram entulhados, os poços de Abraão, os poços da fé. A primeira coisa que eu e você, como igreja do Senhor, temos que ter para agir é ter fé. Se eu e você não tivermos fé, não adianta de nada nós estarmos aqui, culto após culto, como eu falei na quarta-feira. Vai ser apenas um encontro de pessoas, como se fosse o que eu falei? Uma associação ou um clube. Porque é a fé que vai fazer com que aquilo que está escrito aqui venha para fora. Nós estávamos conversando hoje, o pastor, de manhã, no Café dos Homens, ele estava contando uma situação de um outro pastor, um amigo nosso em comum. E aí nós estávamos comentando uma situação da questão de nós cremos naquilo que está escrito, mas não apenas crer. Porque crer até os demônios creem. Até o Satanás crê. Conhece o Satanás? Ele crê também.
O que eu e você precisamos crer, mas eu e você precisamos liberar e profetizar aquilo que está escrito nesta palavra. Porque quando nós liberamos, profetizamos, então as coisas começam a acontecer. No vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37, o que Deus diz para o profeta? Você crê? Ah, Senhor, o Senhor sabe. E às vezes Deus está dizendo, filho, tu crê que eu posso mudar essa situação? Ah, Senhor, tu sabes, né? Filha, tu crê que eu posso mudar essa circunstância? Ah, Senhor, tu sabes. E a gente fica nesse chove não mole, Senhor, tu sabes. E o Senhor esperando, filho, assim tu crê. Então libera a palavra, profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem. E você vai ver um exército organizado se levantando para mudar essa situação. O que eu e você precisamos é profetizar. Eu estava conversando com a Claudinha ali antes de começar o culto. E a gente estava falando sobre a liberação da palavra profética. Nós precisamos entender esse tempo profético, queridos. Nós precisamos discernir. Porque algumas vezes nós ficamos esperando que o irmão ore, que o pastor ore, que o líder ore, que a pessoa ore. E nós não oramos e nós não profetizamos. E por isso que as coisas não mudam. Comece a experimentar isso. Deus falou comigo, amém, Deus falou comigo, então tá, então começa a liberar, abre a tua boca, profeta de Deus, abre a tua boca, profetiza, começa a liberar sobre essa situação, começa a mudar essa circunstância, começa a mudar, porque é a partir dos teus lábios que o mundo natural vai se render ao sobrenatural de Deus. É através dos nossos lábios. Queridos, quando existia o caos, Gênesis capítulo 1, aonde existia totalmente o caos, existia uma palavra, estava no coração de Deus, mas Deus não reteu essa palavra no seu coração. Ele diz, eis que haja luz, e Deus liberou, Deus profetizou, e o caos se transformou em luz. O som audível da palavra de Deus é o que precisa para colocar o inferno debaixo dos nossos pés. Porque às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos nos cultos, nós olhamos na internet, como eu falei na quarta-feira, nós escutamos a rádio, nós estamos cheios da palavra. O pastor que sempre fala, nós estamos cheios da palavra, e realmente nós temos cheios da palavra. O que precisa, querido? É desentulhar os poços da fé, é desentulhar os poços do teu coração e dizer, Espírito Santo, tira o tampão nessa noite, tira o tampão, aquilo que está prendendo a minha fé, aquilo que está me impedindo, aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Então a fé começa a fluir e você começa a liberar, você começa a crer e as coisas começam a mudar. E você diz, olha, dá certo. Dá certo, gente. Queridos, rapidamente, hoje de manhã nós estávamos aqui no Café dos Homens. Deus me deu uma palavra de conhecimento. E eu disse, olha, tem alguém aqui, que Deus está me dizendo, que tem alguém presente, alguém na família, que tem um espírito de morte, que está atormentando esta vida, e essa vida estava pensando em tirar a sua vida. O pastor estava pregando a palavra no final do culto. Eu disse, pastor, está me inquietando no meu espírito. Deus está ministrando no meu coração. Deus está me inquietando no meu espírito. Eu preciso liberar. Aliás, eu liberei para o pastor e o pastor disse, então, pega o microfone e libera. No momento, queridos, eu liberei essa palavra, parece que nada aconteceu. Mas de repente, no final, o irmão Roberto veio e me mostra o pedido de oração sobre a vida que estava para tirar a vida. O irmão Roberto estava aqui com a gente. Alguém que pediu oração para ele. Alguém que estava colocado no grupo. Aquilo que Deus fala, queridos. Se você não colocar para fora, eu poderia sair daqui nesta manhã, estar aqui pregando para você nesta noite, e não ter obedecido aquilo que Deus falou no meu coração e no meu espírito de manhã. E se acontecesse um dia, quando eu chegar diante de Deus, vou apresentar minhas mãos diante do Senhor, e o Senhor vai dizer, filho, lembra aquele dia, naquele cafezinho gostoso que a irmã Jaque, o irmão Cristiano fez, no Café dos Homens, onde o pastor liberou aquela palavra sobre crise, sobre Gideão. Lembra? Eu estava falando ao teu coração. Eu estava te inquietando o teu espírito. E tu não falou nada. Pois é, sabe o que aconteceu com essa vida? Essa vida foi para o inferno.
Porque tu não liberou esta palavra. E aí, sabe aquele galardão que tinha na tua coroa por esta vida? Sinto muito, não vais levar. Você consegue entender, queridos, quando Deus fala? Você consegue entender a responsabilidade que eu e você temos com esta palavra? Aquilo que está escrito aqui. Se nós nos acomodarmos, se nós nos acovardarmos, o inferno avança. Sabe o que é batalha? O Igor uma vez trouxe uma palavra muito esclarecedora. O Igor foi do exército, né, Igor? Ele pregou essa palavra no Projeto Amor, e eu nunca mais esqueci. Depois ele pregou aqui, eu acho que falou alguma coisa aqui. A respeito dos exércitos, a respeito das batalhas, das guerras, do avançar. Queridos, nada mais é uma guerra do que tu avançar e ganhar terreno. Se tu não avança com a palavra de Deus, o inferno avança contra a situação. Se tu não liberar aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, o inferno prontamente vai avançar e vai ganhar terreno. Vai avançar o território. Então, nesta noite, em nome de Jesus, que eu e você possamos entender essa palavra do Senhor, aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, e entendemos que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é dizer: Espírito Santo, tira o tampão, destrava o meu espírito, destrava o meu entendimento, me dá a tua palavra, e a partir de agora eu vou começar a liberar, eu vou começar a profetizar, eu não vou mais me acovardar, eu não vou mais me intimidar, e eu vou profetizar, e eu vou ver a situação transformada, eu vou ver meus filhos mudados, eu vou ver meu casamento transformado, eu vou ver minhas finanças restauradas, eu vou ver a cura, eu vou ver a libertação, eu vou ver a transformação, eu vou ver as finanças sendo transformadas, eu vou ver o teu operar na minha vida. Nós precisamos entender isso, queridos. Isso é avançar na batalha espiritual. Isso é crescer espiritualmente. Isso é crescer em graça. Nós estávamos falando. A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e no conhecimento. E muitas vezes nós crescemos somente na graça. Porque graça é aquele velho popular, né, o favor que nós não merecemos. Mas a graça é muito mais que isso. A graça nos dá a possibilidade de crescer no conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento do homem? Conhecimento do mundo? Não. Conhecimento da palavra. Conhecimento na intimidade com Deus. Conhecimento do Espírito Santo. De como Deus age, de como Deus se move, de como Deus faz milagres, de como Deus opera no mundo sobrenatural. Conhecer o coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Porque aquilo que nós conhecemos que está no coração de Deus é aquilo que Deus quer fazer através de nós. Quantas palavras você já recebeu? O brado é que muitas vezes nós corremos atrás de profeta, queridos. Profeta daqui, profeta de lá, o profeta tal, o profeta canela de fogo, o profeta canela de não sei de quê, e assim vai. E o profeta libera a palavra, porque o profeta libera a palavra realmente. Mas o que nós fizemos com a palavra que o profeta liberou sobre nós? Precisamos colocar em prática, precisamos liberar, precisamos concordar. A Bíblia diz que se 2 ou mais concordarem alguma coisa aqui na terra, o Senhor faria com que fosse ligado na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Porque no céu já está ligado. O que falta é eu e você tomarmos a coragem pela fé, ligarmos na terra e o mundo natural se submeter ao sobrenatural. Consegue entender? Está conseguindo? Mas o que acontece? Muitas vezes os poços são entulhados. Mas continuando, queridos. Tornou Isaac a abrir outros poços. Versículo 19. E o relógio está correndo, vamos lá. Então o outro poço, querido. O que aconteceu? Versículo 19 e 20. Cavaram os seus servos, os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. Acharam um poço de água o quê? Nascente. Amém. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Esse poço seria chamado, simbolizando o poço da contenda. Porque a água, ela era nascente, não era água que ia buscar no rio Nilo, não era água que ia buscar no rio Eufrates, não era água da chuva que descia, mas a água que era nascente, a água que fluía. Quem já tomou água de uma nascente? Límpida, cristalina, geladinha,
refrescante. Água de uma nascente. Existe uma nascente que está dentro de você. Existe uma fonte que está dentro de você, que os teus inimigos estão tentando entulhar. E tem uma fonte que está dentro de você, que jorra um rio, que corre do trono de Deus e traz água vivificadora, águas que vivificam, águas que libertam, águas que saram, águas que curam. Só que por que não acontece? Porque os inimigos estão entulhando esses poços. Então há uma quê? Uma briga, uma guerra. Não foi o que diz? Houve uma guerra, houve uma briga entre os pastores de quem? De Gerar contra os pastores de quem? De Isaac. Há uma guerra espiritual que eu e você vivemos. Os anjos do Senhor, com as suas espadas de fogo flamejante, contra os anjos do inferno, os anjos caídos. João 10:10. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas, a continuação, Deus, Jesus, veio para dar vida e vida em abundância. Essa é a guerra. Um querendo matar, roubar e destruir. Outro querendo dar vida e vida em abundância pelo sacrifício da cruz do Calvário. E o que eu e você devemos fazer então? Pedir para o Espírito Santo, Senhor, desentulha esses poços que estão tapando o fluir da tua presença na minha vida. Há pessoas que oravam, que buscavam, que jejuavam, que se consagravam, mas não conseguem mais. Parece que estão vivendo da unção do passado. Aquela vez que eu subia ao monte, aquela vez que eu orava, aquela vez que eu jejuava, aquela vez que eu fui naquele retiro, aquela vez que eu fui aqui, aquela vez que eu fui lá. E hoje, o que você está fazendo? E hoje, o que o Espírito está te revelando? E hoje, o que nós estamos tendo de revelação na presença do Senhor? Querido, a unção do azeite velho, ela evapora, porque o azeite saturado evapora. Experimenta colocar um pinguinho de azeite num pires e deixe por uma semana. E você vai ver se uma semana aquele pires não vai estar seco. Faça o teste amanhã. Sabe aquele testezinho do colégio? Que você bota aquele feijãozinho, aquele grãozinho, para que possa nascer uma florzinha? Faça o teste essa semana. Depois me diga se não aconteceu isso. Há muitos de nós que talvez estamos vivendo de uma experiência do passado. Porque um dia eu vi um anjo, porque um dia eu vi um sobrenatural, porque um dia eu vi um milagre, porque um dia eu orei por alguém, porque um dia, e hoje? A Bíblia diz que o tempo de Deus se chama hoje. Se hoje me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muitas vezes não temos comendo o melhor, porque Deus está falando hoje e nós estamos vivendo no passado. Nós estamos esperando um futuro e não estamos atentos para aquilo que Deus está falando hoje. Ah, porque um dia Deus falou. Amém, queridos, um dia Deus falou. Mas o que você fez com a palavra que um dia Deus falou? Se eu e você entendemos isso nesta noite, queridos, meu amado, o nome de Jesus nessa noite, Deus vai marcar a tua vida. O Espírito Santo pode marcar a tua existência na face da terra. Se você crê na palavra que Deus está liberando sobre o teu coração, chega de sermos crentes mornos, chega de sermos crentes enfadados, chega de sermos crentes meia boca. Está na hora de nós realmente vivermos um sobrenatural de Deus. Entendemos que aquilo que Deus fala, nós precisamos liberar, concordar e viver sobre a palavra. O inferno quer trazer apostasia, querido. Você já tomou café morno? Quem gosta de café morno aqui? Só Sheilinho e o pastor. Para toda regra, é exceção. Viu? Conhece o sabor de café. Sheilinha e pastor. Toda regra é uma exceção. Café morno. Só 2 pessoas aqui dentro gostam. Mas no sentido de café. Agora no sentido espiritual.
O que Deus fala? Nós devemos ser quente ou frio. Porque morno, o que acontece? Faz que nem a Karina. De manhã, de noite, de tarde, Agora a Karina está nessa fase. Daqui, eu amo, eu fico até meio preocupado. O que está acontecendo? Eu até achei aí perto, né? Meu Deus do céu. Tão diferente da Dudinha, queridos. Olha. Mas isso é um... Está entendendo, amados? Deus rejeita os mornos. Deus não nos chamou, Deus nos arrancou da lama do pecado para sermos mornos. Deus quer reacender a chama do seu primeiro amor a cada dia. Deus quer devolver e restituir tudo aquilo que não era que vontade de Deus para nossas vidas. Se você perdeu, querido, não te preocupa, não chore pelo leite derramado. É porque não era vontade de Deus. Aquilo que é vontade de Deus se cumpre, acontece. Os planos, os projetos, os sonhos de Deus acontecem. Não chore pelo relacionamento que não deu certo, pelo emprego que não, a porta que não se abriu. Não chore por aquilo que você não conseguiu comprar. Não chore, não se entristeça. O diabo quer te entristecer. O inimigo faz de tudo para te colocar para baixo, para te trazer palavras de derrota, de miséria. Mas nessa noite o Espírito manda te dizer, em nome de Jesus, eu sinto uma impressão no meu Espírito, é tempo de alegria, é tempo de regozijo, é tempo de renovar a esperança, é tempo de renovar a fé, é tempo de ser renovado no Espírito, é tempo de ser revivado no Espírito, é tempo de ativação de dons espirituais, é tempo de proclamar, é tempo de profetizar, é tempo de colocar o diabo debaixo dos nossos pés. É nessa noite, queridos, não é no próximo culto, não é na quarta-feira, não é no próximo domingo, não é no próximo culto de jovens, é nessa noite. É nessa noite, é hoje. Porque senão Deus não tinha te trazido aqui hoje. Por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te convenceu. Porque ele já sabia o que Deus ia liberar sobre a tua vida. Ele já sabia a tua necessidade. Ele já sabia aquilo que você está passando. Ele já sabia as tuas crises, como falou o pastor pela manhã. Ele já sabia de toda a circunstância que você está vivendo. Então ele preparou essa palavra. Filho, vai lá e ouve. Filha, vai lá e ouve. E começa a declarar, começa a profetizar, porque você vai ver a transformação. Ah, meu amado, minha amada, por favor, em nome de Jesus. Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. A minha experiência talvez não seja igual à sua. E glória a Deus por isso, porque Deus não nos fez iguais. Mas cada uma de nossa experiência, ela serve para quê? Para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa perseverança, para aumentar a nossa esperança no Senhor. E saber que no Senhor, a nossa esperança, ela não vai ser frustrada. Ah, meu amado. Minha amada, em nome de Jesus. Não aceite mais essas situações. Olha o que acontece agora, amados. Já para a gente encerrar, que o tempo passou muito rápido. Eu não falei a metade, mas glória a Jesus. Deus é bom demais. Olha o que acontece, amados. João 4, versículo 13 e 14, quando Jesus fala com a mulher samaritana a respeito da água. O que Jesus fala? Se beberes desta água, do teu interior jorrará rios de águas vivas. Agora no João capítulo 7, versículo 37, para a gente encerrar, amados. João 7. Olha o que diz. Deus é bom demais, queridos. Deus é maravilhoso. A gente precisa viver desse amor a cada dia. João 7, 37 ao 39 diz: no último dia, qual é o dia? No primeiro? No segundo? No terceiro? No quarto? No quinto? No sexto? No sétimo, no último dia.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém o quê? Tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz o quê? Como diz o pastor Gilmar? Como diz o pastor Laí? Como diz o líder do grupo de crescimento? Como diz o presbitério? Como diz a quê? A Escritura. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber. E neles cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui nós estamos no momento da festa dos tabernáculos. Jesus já tinha se manifestado ao povo no capítulo 6 de João. Nós vamos ver Jesus se revelando como o quê? Como o pão da vida. Aquele que sustenta, aquele que alimenta, aquele que fortalece, aquele que nutre, aquele que te dá vida. Eis que sou o pão da vida. Capítulo 6. E aqui no capítulo 7, Jesus está se revelando como a água viva. Jesus é o pão, mas ele daria a água viva. Jesus é o pão, é a palavra, mas ele daria o seu Espírito. Aquele tempo não tinha sido derramado o Espírito, mas agora, por isso que eu perguntei no início, quantos já aceitaram Jesus? Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Isso aqui está dentro de você. Essa fonte de água viva está dentro de você. Mas por que ela não tem jorrado? Porque muitas vezes esse poço tem sido entulhado pelas situações e circunstâncias que estamos vivendo. Até quando nós vamos deixar com que esses poços fiquem entulhados? O poço da fé, o poço do fluir do Espírito Santo, o poço da graça, o poço da unção, do poder, da glória. Até quando nós vamos deixar, queridos? Nesta noite, o Espírito Santo está falando muito forte ao meu coração. Eu estava ali orando, me quebrantando na presença de Deus. E eu tive uma visão no mundo espiritual, como se fossem uns tampões gigantes sendo arrancados assim. E uma represa vindo para fora. E eu perguntei, Deus, o que significa isso? E eu comecei a rir. Parecia que eu estava, lá sei eu, alguém que me viu rindo e disse, Gilmar está louco hoje. Louco sim, queridos, pela presença de Deus. Amém. Louco sim pelo Espírito Santo, loucos por Jesus. Não é só Lucinho, o pastor Lucinho que está louco por Jesus. Nós também somos loucos por Jesus. Loucos pela presença manifesta de Deus. Loucos pela palavra, loucos de sede, de fome. Que nem aquele louvor que nós cantamos. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede. Que a partir de hoje, queridos, em nome de Jesus, essa fome e essa sede, ela comece a brotar de dentro de você, ela seja insaciável. Porque ela sendo insaciável, você jamais vai se saciar. Quando você está com fome, você come, você fica, como diz lá fora, né? Ajorjado, soninho. E é por isso, queridos, que muitas vezes nós dormimos espiritualmente, nós ficamos com soninho. Nós nos contentamos com o culto de hoje, então nós não vamos buscar no próximo. Nós não vamos com uma expectativa de fé. Nós não cremos que aquela palavra ainda é para os dias de hoje. Nós cremos apenas que foi para o dia dos apóstolos. Nós cremos que os milagres foram apenas para aquela época. Nós cremos que a palavra profética era apenas para os profetas do Velho Testamento. Não, existe profeta no Novo Testamento. Existe profeta, você está vendo um profeta, você olhar para o lado, você está vendo um profeta. Olhe para o lado, você vai ver uma profetisa. Olhe para trás, você vai ver um profeta. Olhe para frente, você vai ver um profeta. Basta apenas ele abrir os seus lábios e liberar essa unção profética que está sobre ele, da presença do Espírito. Te coloca em pé, querido, em nome de Jesus. Te coloca em pé em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, queridos. É noite de destravar algo na tua vida. É noite de ativar dons espirituais. É noite de você dar liberdade. Pense na época que Deus te tirou da onde Deus te tirou. E Deus programou esse dia, essa noite, esse culto,
Já estava escrito no coração de Deus, tal dia em tal data, você estará na igreja, Ministério Batista Ebenezer, vai haver um cara de óculos lá, barbudinho, pregando, e o meu Espírito vai revelar a minha vontade para a tua vida, e eu vou te encher, eu vou te fazer transbordar, eu vou mudar a tua situação, eu vou transformar a tua família, eu vou te curar, eu vou te restaurar, mas você tem que crer. Você é essa pessoa? Vem para frente então, sai do teu lugar. Se você é essa pessoa, sai do teu lugar correndo. Não espere mais tempo. Sai do teu lugar e comece a liberar as palavras que Deus já te liberou. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar pela fé em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nessa noite vai começar a desentulhar esses poços. O Espírito Santo vai começar a arrancar esses tampões. O Espírito Santo vai começar a te dar palavras proféticas. Há uma unção profética aqui nessa noite, queridos. Eu não me responsabilizo por aquilo que vai acontecer. Eu não me responsabilizo por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu não me responsabilizo. Há uma unção profética, há uma unção tão poderosa aqui nesse lugar. Arrede as cadeiras, por favor, arrede as cadeiras. O máximo que puder. O máximo que puder. Se você crê, não tem problema, querido. Pode ficar onde você está. Só apenas aqueles que creem. Aqueles que creem. Aqueles que entenderam a palavra. Aqueles que entendem aquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Em nome de Jesus, nessa noite, é o teu culto. Deus te preparou o teu coração para que você ouvisse essa palavra e comece a liberar agora com teus lábios. Começa a liberar essa palavra que Deus colocou. Deus, tu falou comigo, eu tomo autoridade agora no nome de Jesus e comece a declarar sobre essa situação. Comece a declarar, querido. Comece a profetizar sobre essa situação. Comece a profetizar sobre a tua família. Comece a profetizar sobre o teu casamento. Comece a profetizar sobre os teus filhos. Comece a profetizar agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, libera a unção, Pai. Há uma unção profética neste lugar, Senhor. Porque há homens proféticos, há mulheres proféticas. Deus vai te dar visões proféticas. Deus vai abrir o mundo espiritual. Feche os teus olhos, todos que estão aqui na frente. Deus vai abrir os teus olhos espirituais do teu coração. Deus vai abrir os olhos do teu entendimento. Deus vai mostrar situações que Ele já está operando. Ele já está entrando com a provisão. Ele já está tocando lá. Eu quero convidar os pastores, os líderes, os homens, as mulheres de revelação, os profetas que estão aí atrás. Vem pra frente. Vou liberar a palavra sobre esses irmãos aqui. Ajude esses irmãos. Ajude esses irmãos. Ajude esses irmãos. Vamos concordar nesse lugar. Aquilo que Deus está falando no teu coração. Aquilo que Deus está revelando. Você viu no vídeo o que aconteceu em 2013 e como está o posto do boi hoje. Talvez a tua situação estava assim como em 2013. Mas você vai ver nesta noite o verde começar a florir. As flores vão começar a florir. A árvore vai começar a dar fruto. Os milagres vão começar a acontecer. O sobrenatural vai começar a acontecer. Ei, Shekarabassúria Nahai. Ei, flui, Senhor. Flui, Senhor. Flui, Senhor. Mas fluir. Flui, Senhor. Flui, Senhor. Flui, Senhor. Flui, Senhor. Enche-nos de ti. Flui. Vem nos transformar. Enche, Senhor. Faz-me transbordar. Enche-me, Senhor. Vem, Senhor. Tu és a minha fonte. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Faz-me transbordar. Vem, Senhor. Vem com teu rio. Vem, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Pai. Enche, enche. Vai tocando. Vai tocando. Vem com teu rio de água viva. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Ei. Ei. Batiza, Pai. Batiza aqueles que não são batizados. Batiza aqueles que não são batizados no Espírito Santo. Que Deus profeta dessa casa. Que Deus profetiza dessa casa. Que Deus profeta dessa casa. É hora
hora de liberar. É hora de derramar a graça, a unção, a palavra que vai mudar a história da vida de pessoas aqui nessa noite. Ei! O meu coração. Vem inundar o meu coração. Faz chover. Vai tocando, pai. Derrama a chuva. Vai tocando. Derrama, Senhor. Renova, Pai. Renova a tua igreja. Renova o teu povo, Senhor. Renova a tua fé. Renova a tua fé nos corações, Pai. Não te preocupa. Algumas pessoas estão sendo tocadas por Deus. Você vai sentir algo fluindo no teu interior. Você vai começar a gritar, você vai começar a chorar, você vai começar a sorrir. Cuidado que se você pode cair, não tem problema, não te preocupes. O Espírito Santo está inundando este lugar. As represas vão ser agora abertas. As represas vão ser abertas na tua vida. A fé vai começar a brotar novamente. A fé vai saltar para fora. E as palavras vão gerar vida em ti. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós concordamos agora, Pai. Vem com a tua unção, Pai. Vem. Libera a tua presença ainda mais neste ambiente, Pai. Nós sujeitamos esse ambiente à tua presença, Senhor. Nós sujeitamos esse ambiente à tua presença, o ambiente à tua presença, a tua presença, o teu poder e a tua glória. Você que fala em línguas, você que fala em línguas, você que fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas. Deus está te destravando. Deus está te destravando. O teu pão está sendo rompido. As barreiras estão sendo quebradas. Em nome de Jesus, você que fala em línguas, deixa fluir agora. A partir do momento que você começa a falar em língua, a unção está sendo renovada, o poder está sendo renovado, a fé está sendo renovada. Shekarabassúria barrabachai. Shekarabassúria barrabachai. Shekarabassúria barrai. Shekarabassúria barrai. Shekandarabassúria. Shekandarabai. 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 Sheriandarai. Sheriandarai. Sheria.
coração, Senhor. Temos sede de ti. Enquanto eu rio, Senhor. Enquanto eu rio, Senhor. Derrama sobre nós. Deixa fluir o rio de Deus. 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 Ao rio! Ao rio! Entre no rio nessa noite! Entre no rio nessa noite! Entre no rio nessa noite! E começa a mergulhar em águas profundas! Águas profundas! Águas profundas! Águas profundas! Entre no rio nessa noite! O Espírito Santo começar a te pegar pelo braço! Ele te levará dentro do rio! Ele começará a te levar dentro do rio! Revelações novas! Profundidade de Deus, visões espirituais novas, experiências sobrenaturais novas. Não viverá mais do passado, não viverá mais apenas da unção passada, do culto passado. A cada dia, a cada manhã, receberá algo novo do Senhor. Entre no rio, entre no rio, Senhor. Águas. O Senhor está aumentando o nível de água na vida de algumas pessoas aqui nesta noite. Algumas pessoas que apenas molharam o tornozelo, outras as águas estão batendo nos artelhos, outras no joelho. Mas você que quer mergulhar, você que quer mergulhar, mergulhe. Não perca tempo, mergulhe. Mergulhe. Porque é nas profundezas de Deus que vai haver a revelação. É nas profundezas de Deus que vai haver a direção. É nas profundezas
Deus. Apenas peço. Diga, Espírito Santo, me leve nas profundezas do teu amor. Me leva nas profundezas do teu amor. Nas profundezas do teu amor, Senhor. Espírito Santo, me leva nas profundezas do teu amor. Me leva nas profundezas do teu amor, Senhor. Nas profundezas do teu amor. Nas profundezas do amor do Senhor. Ei, é porque Ele te ama. Porque Ele te ama que Ele preparou essa noite para você. É porque Ele te ama que Ele preparou o ambiente. É porque Ele te ama que Ele te convidou para adorar o seu santo nome nessa noite. É porque Ele te ama. Há uma unção agora. Há uma unção agora. Eu sinto no meu espírito o amor sendo derramado aqui sobre pessoas, enchendo corações, enchendo corações, enchendo corações, enchendo corações. Você que não se sentia amado por Deus, você que dizia: até quando, Senhor? Eu já tive experiências contigo, mas parece que eu não sinto mais do teu amor. Parece que eu não sinto mais da tua graça. Parece que eu não sinto mais da tua glória. Parece que eu não sinto mais do teu sobrenatural. Oh, Jesus. Vem, Senhor. 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 Senhor, derrama. Tudo tem sido tão bom pra mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa das 99. Ei, querido, abraça a pessoa que está do teu lado. Abraça a pessoa que está do teu lado. Saia, você que está atrás, vem aqui pra frente. Abraça a pessoa que está aqui na frente. Abraça a pessoa que está aqui na frente. Deixa esse amor fluir. Deixa esse amor fluir. Deixa esse amor fluir. Abraça a pessoa e diga: nós estamos juntos, meu irmão. Nós estamos juntos, meu irmão. A tua luta é minha luta. A tua batalha é minha batalha. Oh, ore com essa pessoa. Ore com essa pessoa. Abraça a pessoa que está aí atrás. Abraça a pessoa que está aí atrás. Deixa esse amor fluir de dentro de você. Deixa esse amor fluir do teu coração. O diabo tem tentado colocar entulhos nesse amor. Oh, Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser dois, é melhor do que ser um. Não deixe ninguém sozinho. Abraça alguém que está sozinho, por favor. Por favor, Antônio. Antônio, abraça o irmão Roberto, por favor. Abraça o irmão Roberto. Abraça. Ei. Tudo tem sido tão bom pra mim. Impressionante. Derrama do teu amor, Pai. O teu amor é maior do que luta, maior do que dificuldade, é maior do que tribulações. O teu amor é poderoso. O teu amor é poderoso para curar, para restaurar, para transformar. Agora você está cheio, você está renovado. Agora encha-se do amor do Pai. Encha desse amor. Deixa esse amor fluir de dentro de você. Igor, abraça esse rapaz aí. Abraça ele, Igor. Abraça ele. Ei. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor que não descansa, mas contempla, uma assim perdeu, nosso que eu não entendo. Que amor é esse? Que amor é esse que eu não entendo? Que amor é esse? Que amor é esse que eu não entendo? Que conquistou meu coração, quebrou minhas ações, se esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas ações, se esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas ações, se esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas ações, se esvaziou de mim. Oh, impressionante. Não descansa, mas 99 assim Posso comprado, nem merecer, mesmo assim se entregou. oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia, amém, queridos? Glória a Deus. Tem algumas irmãs que podem chegar ali perto da irmã Elci. Algumas irmãs chegam perto da irmã Elci. A irmã Elci está indo embora, indo embora de viagem. E a irmã Elci é uma pessoa abençoada. Quando esteve aqui, foi muito honrada, nos honrou, trabalhou, serviu muito a igreja.
Eu quero, como igreja, também abençoar a vida dela, que o Senhor continue. Ela disse que está difícil encontrar a igreja para congregar, mas o Senhor vai dar uma direção. Amém, amados? Vamos orando então. Aleluia, Deus, eu oro nesse momento, abençoa a irmã Elci, Deus, que esteve o tempo conosco. E também abençoa, Deus, o irmão Juraci, por não estar aqui, mas nós abençoamos, Pai. Que eles possam, Deus querido, continuar na caminhada cristã, Deus. Que eles possam, Deus, se encontrar também em um lugar para congregarem, para louvarem o Teu nome, para celebrarem a Tua majestade, Deus. Obrigado, Deus, pelo tempo que Tu trouxe a irmã Elci para estar conosco aqui, também o irmão Juraci, que nos auxiliou, nos serviu. E nós, nesse momento, Pai querido, como igreja, Senhor, nós abençoamos a vida deles, Pai. Abençoamos, Deus, que eles possam ir, Deus, e que a Tua bênção, que a Tua glória, que a Tua graça continue, Deus, fluindo sobre a vida deles e através deles. Te abençoe, irmã Elci. Obrigado por ter nos honrado, por ter servido a parte da igreja, a parte do corpo do Senhor nesse tempo que esteve aqui. Eu te abençoo. Vai na graça, vai na paz do Senhor. Que o Espírito Santo continue te envolvendo, te levando e te tornando cada vez mais essa mulher essa mulher de Deus, essa mulher que teme o Senhor. Em nome de Jesus eu te abençoo. Tua igreja te abençoa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.